Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Café Teológico desta manhã de sábado. Você que está comigo, graça e paz a todos. Quão bom é podermos juntos, mais uma vez, estudar a Palavra de Deus. Manhã fria aqui em Canguçu, mas estamos sim sendo aquecidos pela Palavra de Deus, que mais uma vez será aberta e fará também habitação em nosso coração. Você que me acompanha, prepare o seu café, o meu já está aqui preparado. E, por que não, café teológico sempre juntos. Café em uma mão, Bíblia em outra mão, sempre lá, trazendo para você mais um estudo sobre os Salmos. Hoje o Salmo de número 63. Um salmo pouco conhecido, mas com uma grande mensagem que você precisa, mais uma vez, tomar no seu coração. Salmo 63, Salmo de Davi, um salmo que fala de sede espiritual. Você tem sede espiritual? Você tem sede em estar na presença de Deus, em ouvir a sua palavra? Se for sim, que bom. Então permaneça aí comigo. Você vai aprender muito hoje com este salmo. Convido vocês também que estão chegando aí a compartilhar esta live. Deixo aí também um incentivo para você fazer isso posteriormente, caso você esteja nos assistindo, depois lá no Instagram ou até mesmo no próprio YouTube. Sempre lembrando, esse programa ele é postado às sextas-feiras, lá na página, no YouTube e no Instagram. Se você nos assiste neste momento por lá, seja muito bem-vindo também. Não saia daí, que tem algo muito importante para você hoje. Deus quer falar ao seu coração através desta palavra que será hoje ministrada a vocês. Abraço, Nara Beatriz, graça e paz para você. Deus abençoe, bom dia. Bom dia aos demais que estão chegando também em nossa web rádio. Eu quero aqui incentivar também que nós estamos simultaneamente sendo transmitidos na nossa web rádio e também aqui no Facebook da Revista Teológica Pense Nisso. Eu convido você a compartilhar, você compartilha e eu compartilho aqui também. Vamos trazer mais pessoas juntos para que também possamos alcançar outras pessoas. Eu compartilho aqui em minha rede social, você que está ao vivo aí comigo, faça isso também. Compartilhado, foi. Já está compartilhado e você compartilha aí. Preparou seu café? Já tomou café no dia de hoje? Manhã fria, pede um bom café. E lembrando mais uma vez, café de qualidade, café capixaba, chegando aí um novo lote para você. Café KG, não esqueça de fazer seu pedido, tá chegando um novo lote aí também, obviamente com novo preço, porque a safra 2025 chegando lá do produtor rural para a sua mesa. Então, ao você tomar os nossos cafés, você já sabe que você vai estar abençoando também os irmãos perseguidos por esse mundo afora, através do projeto que a gente abraça junto com o Portas Abertas, onde você pode também ser um grande abençoador e também, assim, colaborar, auxiliar até mesmo os nossos irmãos que por esse mundo afora são perseguidos por terem simplesmente a não oportunidade de viver a fé cristã livremente. Então, Portas Abertas, para quem não conhece, é uma instituição que sempre está em apoio aos irmãos, através da ajuda humanitária, através até mesmo da guarda aos refugiados, até mesmo não somente distribuição de literatura, bíblias, enfim, mas até lutando pelos direitos humanos e direitos também que todos possam ter a liberdade de professar a sua fé. E em prol da fé cristã, o Portas Abertas está trabalhando incansavelmente já há anos aí. Então, ore pelos nossos irmãos, você pode ajudar entrando lá no site portasabertas.org.br e adquirindo os nossos cafés. É um trabalho muito legal que vale a pena você conhecer e também abençoar. Siga lá no Instagram, você sempre vai ver os repasses que a gente passa aí dos valores, até mesmo para essa instituição. Comprando café, você apoia isso aí. Muito bem, Café Teológico, abraçando você, Vanderleia Soares, bom dia, Neiva Helvig chegando aí. Já vão pegando a sua Bíblia, abrindo lá no Salmo de número 63. A Ed Krause Schwartz, bom dia, está conosco aí também. Muito, quero contar, pastor, é isso que ela quer dizer? Então, talvez escreva aí de outra forma que a gente vai entender melhor, Ed, tá bom? Deus abençoe você. Feliz sábado. Permaneça aí, o estudo já vai começar, tá bom? Eu lembro mais uma vez da nossa revista, a revista Pense Nisso, a revista Encantando o Povo de Deus. Olha só,
Está aqui em minhas mãos, mais uma vez, é a nova edição, a gente apresenta ela para você com muito orgulho, porque isso aqui é um trabalho incansável que a gente faz já há 8 anos, a cada trimestre lançando uma revista para o seu estudo, crescimento espiritual. Se você ainda não leu a edição, você brevemente, que já é assinante, vai recebê-la até mesmo. A revista, ela dispõe de vários artigos, um deles falando sobre Santa Ceia, outros falando sobre conflitos em família, que é o tema de capa, e esse tema foi trazido a nós porque muitos pediram que escrevêssemos algo sobre isso. Quando filhos tomam caminhos contrários ao que a Bíblia ensina, o que fazer? Expulsá-los de casa? O que vamos fazer? E a Bíblia sempre tem a palavra, a orientação para você que é pai, que está até mesmo meio perdido aí, cheio de conflitos, problemas. O que fazer com esses filhos que são rebeldes, que andam contrário àquilo que a palavra de Deus ensina e às vezes acham que eles estão certos. Então, não crie conflitos, leia primeiro, pense nisso e saiba como agir, certo? Também tem um testemunho muito bacana aí falando do testemunho do luto à luz. Você que está enfrentando luto, você que enfrenta um luto crônico, vale a pena você também estudar isso. Além dos artigos do pastor Arthur falando muito sobre saúde emocional, e também eu quero destacar aqui um artigo muito bacana, e é mais ou menos nessa direção que a gente vai falar hoje no tema de hoje. Ser da igreja não é ser de Cristo. Ser de Cristo nos leva à igreja. Reflita sobre isso. O artigo completo está aqui na revista, você pode adquirir, ler e crescer demais com esse conteúdo. Você que quer assinar até mesmo, pode assinar a versão digital. É bem baratinho, você economiza 70% de desconto assinando também a versão digital. Você pode ir lá ler ela no seu smartphone, no seu tablet, no seu iPhone, como você quiser. Lá na palma de sua mão. Quem já assina a digital já recebeu e provavelmente já leu também esta edição. Abraço, está conosco Eldildário Cruxas Robos. Bom dia Dali Pribe. Bom dia também assistindo aí Vani Hatke. Bom dia, abençoado sábado. Bom dia para você também. Eliane Tim, bom dia para você que está conosco. Já tomaram café? Tem aqui o meu preparado especialmente para nos aquecer também nesta manhã fria de inverno. Então vamos lá, Salmo 63. Eu apresento ele para você mais uma vez, seguindo aí os Salmos de Davi. Esse Salmo, Davi escreveu quando estava no deserto de Judá. Passando por aflições, como homem de Deus que ele foi, também enfrentou aflições. Nunca pense que você, que é um homem ou mulher de Deus, não passe por aflições. Isso a Bíblia fala e deixa vários relatos de pessoas que sofreram aflições, mesmo estando firme com Jesus. Não pense que você tendo fé não passará por aflições. Isso é um engano se pregar isso para você. Vamos lá então. Salmo 63, versículo 1. Permaneça aí com a sua Bíblia aberta. Diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, procure estar na tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo, eu tenho sede de ti como uma terra cansada, seca e sem água. Olha o que Davi diz aqui. Ó Deus, tu és o meu Deus. Esta é uma bela oração que Davi faz, como eu disse antes, ele estava no deserto e ele estava sentindo falta daquele relacionamento mais próximo com Deus. E onde ele tinha esse relacionamento? Um judeu, como até mesmo Davi, a presença de Deus, ela se confirma no templo. E como ele estava no deserto, entenda que ele estava sentindo a falta daquela proximidade. Então, ele escreve esta oração e deixa ela para nós assim com um desejo enorme de estar na presença de Deus, de ouvi-lo. Assim como a terra, quando está seca, muitas vezes você pega um lugar seco e joga água por cima, mas você ouve a terra ela sugando a água, às vezes suga de forma imediata, especialmente quando tem longos períodos de seca. E essa é a figura que Davi nos apresenta aqui, lembrando assim como a terra está sedenta por água, uma terra cansada, assim também eu tenho sede de ti.
E quão bonito é ouvir e ver isso de Davi, um homem segundo o coração de Deus, diz lá em Atos. Ele fala isso porque essa deve ser a nosso desejo também, ter sede de Deus. Muitas vezes nós temos sede de muitas coisas. De ter um emprego melhor, de ter um bom salário, de ter um bom relacionamento, de ter uma vida em paz, de ter fartura. A sede atrás de muitas coisas passageiras às vezes até nos assusta, porque parece que é só isso que a gente quer, só isso que a gente precisa. A questão é, você tem tido essa sede de Deus? E eu vou dizer de novo, às vezes, no mundo que nós estamos vivendo, onde você ouve pregações de todos os lados, talvez as pessoas já não estão mais dando tanto valor quanto deveriam dar ao ouvir a palavra, ao estudo e também ao culto. E isso é uma grande lástima. Por quê? Quando a gente não tem mais, ou quando isso nos é tirado, para Davi aqui, ele não tinha oportunidade de estar no templo, ele estava no deserto, e acontece então que ele estava com medo que os inimigos viessem o destruíssem, e então ele foge para o deserto e lá ele diz assim: Deus, eu estou com sede de ti. Como uma terra seca, eu tenho sede de ti. Versículo 2. Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. Como eu disse antes, o templo era o lugar onde Deus mandou construir e prometeu a eles: lá eu estarei presente e falarei a vocês. Então, era a certeza plena de que lá tinha um encontro com o Senhor. Por mais que nós sabemos que Deus ele é onipresente, está em todos os lugares, mas há lugares, como eu já falei em outros momentos, que nós precisamos lembrar que é um lugar de encontro, um lugar de habitação. Assim também nós, humanos, a gente cria lugares para nos encontrar, como uma pessoa importante, com qualquer pessoa, autoridade, você busca um encontro. Quando você vai para o médico, você busca um consultório. Quando você vai para te tratar da saúde, você vai para o hospital. E isso acontece porque a gente pode tratar em outros lugares da saúde? Pode. A gente pode encontrar um médico na rua, mas provavelmente que ele não vai te dar uma consulta conforme lá no seu escritório. O que eu quero dizer com isso? Deus está em todos os lugares. No entanto, há lugares onde a gente precisa parar para ouvi-lo. E esse é o encontro e o destaque que nós queremos trazer hoje para você, a partir daquilo que Davi tem sede de estar no templo, e hoje falta muito essa sede de Deus, de você estar aonde Ele prometeu falar ao nosso coração, e o templo é um lugar de sua habitação. O teu amor é melhor do que a própria vida, ele diz, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. Versículo 5. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos que me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Uma sede espiritual por aquilo que Deus concede aos seus. E eu quero destacar mais uma vez aquilo que antes aqui já falei. Nós vivemos tempos em que cada vez mais as pessoas estão dizendo assim: eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. E se nós olhar no contexto de Brasil, o Brasil é considerado um país cristão. E se você fizer um censo, vão chegar talvez quase 99% das pessoas creem em Deus. Aí a pergunta que poderíamos fazer: mas que Deus é esse? Agora, quando a gente fala em estatísticas de presença em culto, aí nós temos um grande problema. E até mesmo uma grande lástima. As pessoas creem em Deus, mas não estão na casa de Deus. E aí temos um problema. E o problema é o seguinte: como é que você diz que crê em Deus se você não vai na casa de Deus? Como é que você... Porque uma coisa leva a outra. É isso que um pouco o artigo vai tratar hoje na revista que eu disse antes. Se você não vai, aí temos um problema, um grande abismo entre a tua fala, que pode ser de boca para fora, e a tua atitude. Davi é que ele cria em Deus e ele sentiu falta quando estava lá no deserto da presença de Deus. Mas Deus estava lá com ele? Estava.
mas aqui ele está falando do templo. Quero ver-te no templo, por isso que eu tenho sede de ti. E essa sede, como ele menciona aqui, uma terra seca, cansada por água. E ele diz o que ele vai fazer lá nesse tempo. Então, o versículo 2 até o versículo 6, aliás 5, ele vai dizer, eu vou lá no templo para levantar as mãos em oração e louvar-te a ti, cantar alegremente canções de louvor a ti. E isso também é uma das partes que nós precisamos lembrar e fazer. A gente chama da parte sacrificial da igreja, que é louvar a Deus no templo. Além de ouvi-lo, que é a parte sacramental, onde Deus fala a nós, através da sua palavra, e nos abençoa através dos sacramentos, nós também temos a resposta daquilo que Deus fez e fala a nós, através do louvor e a oração. Vamos adiante. Você que está conosco, não se esqueça, Salmo 63, esse café teológico desta manhã aqui. Abraço para Simone Clur Borges, Deus abençoe. Thelma Bravo Silveira, bom dia. Bom dia, Reginaldo Duarte Miller, lá na Florida também conosco. Bom dia para você. Vamos seguindo, Salmo 63, versículo 6. Quando estou deitado, eu lembro de ti, penso em ti a noite toda. Você já tem feito isso durante a noite, quando você acorda, tem orado a Deus? Ou tem ficado pensando nos problemas? Eu tenho tido até mesmo esse hábito, que muitas vezes a gente perde o sono à noite, aí acorda e fica pensando. Uma das coisas que eu tenho forçado a mim é, na madrugada, quando acordar, começar a orar. Orar e falar com Deus, pedindo, agradecendo. Isso é um bom hábito que, quando você está deitado, às vezes o sono não vem, uma das melhores coisas é fazer falar com Deus. Há um ditado popularmente que dizem, né, isso não é bíblico, entenda bem que isso não é bíblico, dizem assim, quando a gente acorda de madrugada, Deus está nos chamando para uma conversa. Então, não pense que a sua insônia é isso poderíamos ser considerado algo místico, mas considere e use para o lado bom. Que muitas vezes nós precisamos falar mais com Deus, até mesmo para tirar a nossa insônia, que muitas vezes tem, quantas pessoas sofrem disso, né? Vamos lá então, versículo 6 diz, então, deitado eu lembro de ti, penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado, na sombra das tuas asas eu canto de alegria, diz ele no Salmo 63 então. Sombra das tuas asas, veja que Deus é aquele que cobre o seu povo e os protege. Essa menção aqui nos lembra aquilo que Jesus disse quando ele olhou para Jerusalém lá do alto do monte, diz assim, quantas vezes eu quis lhes abrigar como uma galinha, cobre os seus pintinhos sob suas asas. E esse é o nosso Deus, na sombra de suas asas nós encontramos segurança, proteção e alegria. Versículo 8, a tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a ti. Olha que bonito, a mão direita me segura bem firme e eu me apego a ti. Mão direita é aquela mão que você não só a mão, a destra, que é onde você pega e cumprimenta, mas também é aquela mão que muitas vezes nós estendemos para alguém que está caído. E essa é a reflexão que ele faz aqui de uma forma figurada. Quando ele diz, a tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a ti. É aquela mão forte, poderosa, que quando nós estamos caídos, com medo e aflitos, é uma mão que vai nos suster. Essa mão direita aqui é a mão do Deus poderoso, assim como nós cremos e confessamos no próprio credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, a mão forte, a mão direita de Deus. Não é uma mão que, às vezes, a canhota da gente, às vezes, ela não dá tanta firmeza quanto a mão direita. Esse é o sentido que está dito aqui. Nós temos um Deus que nos segura com a sua mão direita. Eu me apego a ti, então, ele diz. Porém, aqueles que me querem matar descerão para o mundo dos mortos. Então, uma afirmação que ele faz aqui contra os seus inimigos. Davi, sim, é como um homem qualquer, ele está com medo dos seus inimigos. Mas o detalhe é que
Ele mesmo com medo, ele sabia para onde ele estava indo e quem estava com ele, segurando bem firme e forte a sua mão. Ele segue, eles serão mortos na batalha e os corpos deles serão comidos pelos animais. A palavra forte, né? Seria isso um desejo de Davi para esses seus inimigos? Mas é uma figura de linguagem que ele não somente fala isso, mas ele deixa assim claro de que pessoas que não estão com Deus, o fim delas é a ruína e destruição. Toda a Bíblia fala isso. Então, a melhor coisa que você pode fazer é se apegar a Deus em todos os momentos, de alegria, de tristeza, de perseguição e de bonança, onde há tranquilidade, de paz. Esse é porque, independentemente do que aconteça na sua vida, você estar com Deus, nós saberemos aquilo que ele vai dizer no versículo 11. Mas o rei se alegrará, esse rei está falando dele mesmo, porque Deus lhe dará a vitória. E os que fazem promessas, em nome de Deus se alegrarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. O destaque é: quem anda com Deus tem a vitória. E até mesmo na morte nós somos vitoriosos. E isso talvez pareça um pouco contraditório do mundo que sempre quer vencer a batalha, quer vencer o inimigo, quer vencer as doenças, quer ter cura, prosperidade. Veja que o salmista ele nos diz que nós sempre seremos vitoriosos até na morte. Quer ver como estranho isso pareça? Até quando você morrer, você saiu vitorioso, se você tiver fé em Jesus. Porque na morte nós vencemos com Jesus. Por isso que Jesus diz assim: ainda que morra, viverá. Então o cristão, até na morte, ele é vitorioso. Mas ele morreu, ele está sepultado, nada podemos fazer, mas o cristão ali ele é vitorioso. E essa é a grande certeza que podemos ter e ao mesmo tempo uma grande alegria de que não pense que tudo vai dar certo na sua vida, não pense que você sempre vai vencer as batalhas. Talvez alguma outra batalha ou enfermidade vai te levar para a morte, você vai morrer. E isso é a coisa mais certa que temos. Mas se você continuar firme com Jesus, você terá a vitória. Que vitória é essa? A vitória sobre a morte, que Cristo já nos conquistou e nos garantiu pela fé nele. Então, queridos, é isso que nós precisamos guardar no nosso coração. Não pense que a vida vai ser um mar de rosas se você estiver com Jesus. Não. Davi nos dá a grande lição e ele nos ensina aqui de que, sim, ele passou por inúmeras aflições, muitas vezes precisou fugir, correr, se esconder, e assim toda a sua vida. Mas ele sempre lembra daquilo que em Deus o seu povo é vitorioso. Assim, para a gente concluir a nossa meditação no dia de hoje, no Salmo 63, tem 11 versículos, eu disse que é um salmo pouco lido, até pouco conhecido pela igreja, porque ele não está, se eu não me engano, na trienal da igreja. Os salmos são lidos nos finais de semana. Então poucos talvez tenham lido ele, mas uma grande certeza que nós podemos ter, e por que não dizer uma lição a ser aprendida deste salmo eu e você nós precisamos ter sede de Deus. E não espere você ser privado de ir para a igreja, como muitos irmãos perseguidos são. Não espere você não ter acesso mais à palavra para ter sede de Deus. Essa sede ela tem que ser contínua. Assim como se nós ficarmos sem beber água por algumas horas, você vai ter sede e o seu corpo vai pedir, mesmo que a água esteja por todos os lados, assim também nós precisamos ter essa sede. Mesmo que você tenha acesso à palavra de Deus no devocional, na sua casa, na rádio, na TV, na internet, essa sede eu tenho que buscar ouvir esta palavra como um corpo sedento por água. E Davi tinha essa vontade, esse desejo, especialmente por estar no templo. Por que a gente destaca o templo aqui? Primeiro que Deus nos convida a estar no templo.
é uma das ordens dele, a partir do terceiro mandamento, de nós congregarmos. Tirar um tempo, se não for o dia todo, tirar um momento de culto para ouvi-lo, onde você cria hábitos em teu cérebro de você precisa esquecer um pouco os afazeres, o corre-corre, as preocupações e ouvir o que Deus tem para te dizer. Isso é muito maravilhoso para todas as pessoas. Então não diga apenas eu creio em Deus, eu tenho fé, eu oro a Deus, mas você tem que tirar tempo para ouvi-lo, porque a fé vem pelo ouvir. E Davi que nos ensina mais uma vez ter sede de buscá-lo na sua presença, e é o lugar de sua habitação, é o templo onde ele fala ao nosso coração através de sua palavra. Ainda mais, vamos destacar aqui o que ele diz assim, o que você faz no templo? Lá, o templo, Deus nos serve, é como você ir no restaurante e você é muito bem servido lá. Deus nos serve sua palavra e sacramento. E nós respondemos, como ele diz aqui, com louvor, cantando alegre, cânticos e louvor a ti. E o final, nós vamos destacar ainda aquilo que ele diz aqui, de uma forma bem breve, que nós sairemos vitoriosos sobre tudo e todos quando estivermos com Deus. Não pense que essa batalha você vai vencer sozinho, só vencerá com Deus. Então a melhor coisa a fazer é estar ao lado de Deus, de tudo aquilo que Ele tem para te dizer. Mas lembre-se, não é vitória nesse mundo apenas, de vencer lá no emprego, de vencer um vestibular, de vencer. Não pense só nisso. Nas derrotas, com Deus, nós também sairemos vitoriosos. Isso a gente precisa aprender com o próprio Senhor Jesus. Lá na cruz, Jesus, todo mundo falou, todo mundo afirmou que és Deus, então desça da cruz. Caçoaram dele. Mas Jesus, em silêncio, ele mostrou e provou que lá na cruz ele estava vencendo o inimigo, o pecado e a morte. Então, às vezes na derrota, nós estamos saindo vitoriosos, que Deus está conosco. Assim como Paulo diz, quando eu estou fraco, então é que eu sou forte, porque quem nos fortalece é o Senhor. Leve isso no seu coração para o seu dia, sua vida e sua família e aproveite e compartilhe esta live com alguém que esteja precisando. Muitas vezes você tem talvez um amigo, irmão, familiar que não está indo muito na igreja, mas ele diz que crê em Deus. Mas como é que é esse negócio? Quem tem fé e ouve, quem tem fé em Deus, crê nele, ele gosta de ir para a igreja. Se ele não está indo, então a sua fé ou morreu ou está desse tamanhozinho. Então é uma questão a se fazer, uma coisa leva a outra, entendem? Então a gente precisa meditar sobre isso também, ok? Guarda o seu coração, compartilha com os seus, muito importante você fazer isso. Nós temos a missão de semear a palavra e hoje, graças a Deus, temos a oportunidade de fazer através de um clique. Olha que coisa maravilhosa, né? Clica, compartilha, você está fazendo missão, ok? E quer aprofundar na missão? Tomando café, olha que coisa bacana, você vai ajudar irmãos perseguidos. Assinando a nossa revista, você vai colaborar com inúmeros trabalhos que a gente faz aqui através da rede Pense Nisso de Comunicação. Não deixe de conhecer a revista Pense Nisso, colabore, já há 8 anos encantando o povo de Deus. Abraço ainda para Eli Silva Duarte, bom dia para você, Vanessa da Silva também, Deus abençoe grandemente a todos vocês que estão conosco. Continue com a nossa programação, vem aí muita música boa em nossa web rádio, 24 horas no ar. Acesse lá no site pensenisso.webradiosite.com, baixe o aplicativo, ouça, tenha no seu smartphone, na sua Smart TV, quando você arruma casa, faz almoço, enquanto você está dirigindo, trabalhando, malhando, você pode ouvir a boa música cristã. 10 horas tem Hora por Você, 11 horas o pastor Welton com o culto doméstico e também meio-dia Mensagem de Esperança, à tarde vem boa música com o Gaúcho Gospel, 18 horas, tempo de refletir e 18h06 o Arno Stur assume com o Ima Luster na língua pomerana, programa muito bacana. Amanhã tem então a Hora Luterana aí com o estudo feito da Hora Luterana, muito legal também.
falando sobre ansiedade. Vale a pena você ouvir também amanhã às 10 horas. Deus abençoe sua vida, seu trabalho, seu final de semana, e eu fico por aqui desejando a todos um rico dia. Tá chegando aí um solzinho, tô vendo aqui pela janela, e graças a Deus vai aquecer um pouco nós aí. Deus abençoe, tchau, tchau.